Mas assim, eu estou muito feliz porque tem a ver com um diálogo que eu estou tendo com o Thales, né, que é bolsista da Escola de Letras. De um tempo para cá a gente sente a necessidade, apesar, digamos, do nosso projeto pedagógico ser um projeto muito aberto, que amplia, digamos, as vizinhanças e os limites da literatura, né, porque a gente tem muita produção de escrita, né, de escrita criativa, de escrita poética. E a gente, quer dizer, muito por conta das conversas que eu estava tendo com o Thales, exatamente, que a gente começou a pensar no audiovisual. E aí tem todo digamos, um momento da formação dos alunos que eles partem para a prática, né? Ou seja, para práticas de textos, para práticas de pesquisas em arquivos, e está faltando muito, que é um momento importante para a profissionalização deles, né? Porque eu acho que a universidade, a formação, ela tem que ter, digamos, ela tem que estar, digamos, extremamente atenta ao perfil profissional, né, desse egresso, né? Então, assim, acho que das conversas com o Thales, né, quem eu agradeço já, ele falou muito dessa coisa da escrita dos roteiros, né, que eu acho que digamos, é um campo vasto, né, em que existe uma possibilidade de introdução a uma profissionalização, né, que eu acho muito importante para eles, né. Eu agora, nessa função de direção da Escola de Letras, eu fico pensando, né, do que a gente pode fazer, né, para inserir, né, esses estudantes no mercado, né? Que eu acho que é uma obrigação, né? Que a gente é um dever, uma responsabilidade que a gente tem, né? E então, em conversa com a Bruna, né, em conversa com a Rosane Schwartzman também, ela me falou de vocês dois, assim, com pessoas totalmente queridas, absoluta, e a gente conversou um pouco, acho que foi muito bacana, né? Eu queria agradecer a Bruna também, que é muito responsável por esse encontro, né? Ela é uma pessoa muito querida do curso, e ela é uma pessoa também que teve um percurso formativo muito curioso, né? Porque ela veio, assim, de uma formação, assim, muito da literatura, e ela acaba partindo, né, para a escrita de dramaturgia, né, que é super importante. Ela acabou de lançar um livro sobre Machado de Assis, né, que é uma espécie de uma tentativa de pensar um outro Machado, né, que eu acho que é bem importante. Então, assim, eu vou deixar a palavra com vocês, dizer da minha alegria, da minha satisfação. Quero que vocês venham mais à Escola de Letras, tá? E, enfim, deixo a palavra com vocês, depois a gente vai abrindo, tá? Gente, boa noite. Vou tentar projetar minha voz aqui para quem não estiver escutando. Eu estou muito feliz também de estar aqui hoje, podendo mediar essa mesa com o Marco Olímpio e com o Pedro Varenga. E dizer, né, que o objetivo desse encontro hoje é entregar os alunos da Escola de Letras e todos os interessados aqui presentes a um diálogo sobre a importância da pluralidade de protagonistas e narrativas no audiovisual, de como isso também faz uma interface com autores, roteiristas que assinam e escrevem determinadas obras. Essa também é uma oportunidade para que todas as pessoas aqui presentes possam conhecer um pouco sobre esse universo do audiovisual, em que é possível exercer o ofício, né, da escrita como profissão. Bom, como a própria Lúcia falou, eu tenho uma trajetória aqui na Escola de Letras, e foi aqui que eu me entendi como escritora, né? Aqui que eu tive esse sentimento de que eu poderia escrever. E aí eu queria começar a mesa de hoje perguntando, tanto para o Marton quanto para o Pedro, qual é o sentimento, né, que fez vocês se entenderem como escritores, né? Qual foi a virada da chave, assim, que fez vocês entenderem, podemos escrever, escrevemos e criamos narrativas? Você quer mais? Boa noite. Toda vez que eu volto à universidade é um prazer sem tamanho. Acho que, voltando lá atrás, quando aquele período maravilhoso da vida em que nós tomamos algumas decisões definitivas, parcialmente definitivas, o que me trouxe, acho que assim como o Marton, para o audiovisual, para o cinema, foi a literatura. Eu sempre fui muito apegado
me salvou num período muito importante da minha vida, lá no interior de Minas. E quando eu precisei decidir que curso eu ia fazer, eu gostava muito de cinema, muito de literatura, eu tomei uma decisão muito objetiva. Eu fui para o curso que me obrigava a sair da minha cidade, porque era o que eu precisava fazer naquele momento. Tinha letras na minha cidade, não tinha cinema, então eu vim para o Rio estudar cinema. Mas dentro do cinema eu sempre gostei de escrever, sempre admirei muito uma tradição cinematográfica que valoriza a palavra. Brigo muito com muitos roteiristas por isso. Mas, enfim, a palavra sempre foi muito importante para mim. E uma questão muito... O que me levou aos primeiros roteiros, que foi a partir daí que eu me entendi como alguém que escreve, um escritor, um roteirista, foi uma questão, a materialidade da vida. Eu não consigo nunca fugir da materialidade do mundo. E eu entrei na PUC, eu fui bolsista do ProUni na PUC, há 14 anos atrás, e sempre tinha um amigo com a câmera, que acabou de voltar da New York Film Academy, para fazer um curtinha e etc. E todos eles tinham equipamentos, tinham tudo isso, que eles não tinham eram histórias. E era o modo como eu conseguia participar dessas produções, que na verdade é o que vai te formando ao longo da faculdade de cinema, você trabalhar com cinema. E era escrever roteiro, porque para o roteiro eu precisava de um computador. Quando eu vinha eu nem tinha, ficava no RDC, no laboratório da PUC, escrevendo. Então sempre que alguém queria fazer um curta, eu tinha 2 ou 3 roteiros para apresentar. Então acho que se eu tivesse ganhado uma câmera antes, talvez eu tivesse, não sei, acho que eu gostaria de estar aqui, mas talvez tivesse sido diferente. Então acho que do mesmo modo como na adolescência a biblioteca pública da minha cidade salvou ali, aquilo refletiu. Então acho que quando eu me percebi escritor, eu já tinha histórias filmadas, eu já era roteirista. Porque o momento de profissionalização disso veio bem depois. Mas acho que foi uma trajetória de vida mais do que um momento. Acho que é isso. Bom, boa noite para todo mundo. Há muito tempo atrás, enfim, quando eu cheguei era tudo mato, e eu tive uma professora que a gente, enfim, eu sempre fui um péssimo aluno, sempre, enfim, é esquisito falar isso na faculdade, mas nessa época eu sempre fui um péssimo aluno, sala de aula me dá um pouco de nervoso, eu sempre fui inquieto, também com TDAH alto. E eu lembro que uma das minhas professoras, ela passou um dever, eu devia ter 14, 15 anos, ela passou um dever de casa, que era uma redação, e na época, assim como o Pedro, a literatura era muito refúgio para mim. Porque eu morava em São Gonçalo, pais separados, histórias tristes. E na literatura era tudo bacana, assim, era um lugar bom de morar, entendeu? Seja nas crônicas do Fernando Sabino, seja no suspense do Rubem Fonseca. E eu lia tudo, eu lia Sidney Sheldon. O que caía na minha mão eu lia. E aí essa professora mandou fazer esse trabalho e eu ignorei completamente e escrevi uma crônica. Falei, não, eu vou escrever o que eu quiser. Pronto, vou tirar 0 mesmo, sou vida louca. E para minha surpresa veio um 5. E um bilhete atrás da professora, da Marilene, ela falando que eu tinha tirado 0 porque eu não tinha feito o dever e tinha tirado 10 porque eu era muito talentoso. E eu tinha ficado com a média 5. E aí eu falei, cara, a mulher não gosta de mim, eu não gosto dela, mas ela respeita o que eu estou fazendo aqui, né? Mesmo que seja uma coisa ainda embolada de Fernando Sabino, seja um Rubem Braga meio pretencioso, né? Enfim, eu adorava aquela solidão dele e tal. E meu sonho era beber uísque com eles em Paris. Enfim, era isso, né? Era o que tinha para a época. E demorou muito para essa ficha cair, e às vezes demora um pouco para mim, assim, pensar que eu ganho dinheiro escrevendo, né? Porque é muito fora da curva. Assim, para eu explicar às vezes para minha família o que eu faço é complicado, entendeu? Tipo, não. Começaram a entender um pouco, acho que o Pedro deve entender um pouco disso também, depois que eu entrei na Globo. Não, ele trabalha na Globo. Exatamente, ele trabalha na Globo. Eu já tinha 5 séries. Na Globo, mesmo quando eu fui entrevistado, o cara me olhou assim, eu já tinha mais de 40 anos. Né? O cara olhou pra mim e falou assim, Marton, onde é que você andava? Eu já tenho uns 20 anos, né?
E foi aí que, assim, quando eu tive esse reconhecimento, né, quando você faz um produto na Globo, que o alcance realmente é avassalador, é uma coisa assim, impressionante, né, em termos de tudo, aí cai uma ficha talvez um pouco maior. Aí talvez a ficha seja um pouco, mas até hoje mesmo eu falo assim, cara, é um pouco essa sensação que a gente carrega, né, que a gente vai acordar e vai falar assim, me descobriram aqui, entendeu? E talvez esse processo de dar valor à escrita é uma coisa que tem muito pouco tempo, páginas, tem muito pouco tempo. Porque eu acho que é uma coisa que também carrega no escritor, né? E eu acho que nas pessoas pretas ela tem um combo aí, né? Dessa síndrome de impostor e tal. E acho que é isso, entendeu? Essa é uma ficha que está caindo. Eu acho que a cada trabalho a gente vai se encontrando de novo com esse escritor, né? Porque principalmente quando você trabalha também com demanda e você quer botar uma marca pessoal sua, isso é muito forte, né? E é isso. Respondi? Acho que respondeu, eu acho interessante pensar também que tem muita gente aqui que talvez não seja inserida, né, dentro do universo do audiovisual, sabe como funciona a escrita. Por exemplo, eu mesma, quando era mais nova, eu não entendia assim como o Manuel Carlos poderia escrever tantos capítulos ele sozinho. Ele não dormia, eu ficava tipo assim, cara, novela de Manuel Carlos, né? Como essa pessoa escreve todos os capítulos, como funciona isso, que tempo ele tem, né? Se novela é uma coisa que acontece de segunda a sábado, né? E aí, conforme eu fui, enfim, crescendo e tal, fui entendendo que existe a dinâmica da sala de roteiro. E eu queria perguntar para vocês, o que é uma sala de roteiro, como funciona, se vocês poderiam explicar pra gente na palavra de vocês. Não olha pra minha cola, Marcos. Não. Como se eu estivesse enxergando. Então, basicamente, quer dizer, eu sou meio compulsivo, né? Então eu sou meio. Você já trabalha comigo, né? Então sabe que eu sou meio maluco assim na sala de roteiro. Não sei se eu sou o melhor exemplo, não. Porque se bobear, eu sento escrevo tudo, porque enfim, eu tenho essa compulsão da escrita, eu gosto de escrever, não é uma coisa assim tipo. Acordei de manhã, meu Deus do céu, eu tenho que escrever. Não, eu adoro escrever. Eu acho que isso, sabe, é onde eu me encontro. Mas basicamente a sala de roteiro, você tem o chefe, hoje eu já estou nessa posição de chefe de sala de roteiro, e você tem os seus colaboradores, e tem um assistente. Então, você geralmente se cerca de 4 ou 5 roteiristas, né? E você tem um assistente que dá uma organizada nas atas, do que foi dito, você tem encontros de 4, 5 horas, que eu acho que é até onde, pelo menos, porque, por exemplo, na gringa, nos Estados Unidos, os caras fazem salas de roteiro até de 8 horas. Eu não conseguiria, sabe? A partir de 4 horas eu vou estar querendo matar todas as pessoas do meu lado e tal, já estou querendo ir para casa. E eu acho que tem uma coisa que foi trazida na pandemia, que foi a coisa do Zoom, que eu acho que é uma coisa que, inclusive vocês fizeram presencial depois, né? Porque eu acho que a novela foi presencial. Porque eu acho que é muito mais presencial. Eu já até entrei no debate com um roteirista lá de Salvador, uma outra que mora aqui no Rio, mas mora mais distante, que eles até me entenderam mal, eles achavam que eu não estava importando com a distância deles. Eu falei, não, só são duas coisas. O Zoom é o que tem para hoje. Mas o presencial funciona muito mais, sabe? As pessoas se entregam mais e sala de roteiro é meio terapia. Eu até vi na novela do Pedro, teve várias questões dele, da Renata, e é isso. Eu acho que o que traz a verdade ao roteiro são nossas histórias. Então, se você for um roteirista e ficar mocosando essas histórias, não vou contar isso aqui não, porque não vou me expor. Não, é expor mesmo, bunda na janela. Entendeu? Não tem como você não botar o melhor e o pior de você para fora. E isso que funciona, por isso que as pessoas se apaixonam por histórias. Porque são histórias nossas mesmo, profundas. E basicamente, não sei se você vai entender, então você tem o chefe de sala que decide, né, enfim. E eu sou muito chato em relação a isso, entendeu? Eu pelo menos nos meus roteiristas, eu quero excelência. Não excelência assim, tipo, escrevo. Não, é tipo, putz, essa cena tá legal? Essa cena tá... Como é que a gente pode falar isso de algum jeito? Pode falar isso sem diálogo, que é uma coisa que eu particularmente faço. Eu escrevo uma cena como eu venho de uma escola de série e longa-metragem, que é uma outra dinâmica de novela, que a novela você tem que conversar mais, já, enfim.
eu sempre tento tirar, logo depois que eu completo uma cena, eu falo assim, cara, essa cena tem como funcionar sem diálogo? É um desafio que eu sempre faço para toda cena que eu escrevo. E isso eu exijo também um pouco dos meus roteiristas, entendeu? Minhas cenas são felizes, as pessoas não gostam de ir embora, por isso que eu acho que eu sou um bom chefe, ou então elas são muito falsas. Mas basicamente é isso, não sei se deu para entender. E como é que é a sua dinâmica, Pedro? Porque eu sei que diferencia um pouco, né? Eu queria um pouquinho de diferença. Eu vim de processo. Eu participei de algumas salas de série, né, que tem um modelo, esse modelo que o Martin explicou, e logo depois eu fui para um tipo de sala muito específico, porque é isso, a sala ela se adapta ao projeto, né, os formatos. Fui para um tipo de sala de roteiro muito específico, que é sala de programa de humor, especificamente de sketches, né? Eu escrevi o Zorra, que é o Zorra de 2015 a 2020, que foi uma reformulação daquele Zorra Total antigo, que era um programa que largou os personagens fixos e os bordões e passou a ser um programa de sketches sem personagens fixos. Algum ou outro aparecia, de vez em quando se repetia. E era uma loucura completa, porque nós escrevíamos cenas desconexas, né? Não tinha, cada cena se resolvia em si, então eram cenas curtas, um volume altíssimo, que era uma média de 40 a 40 sketches por programa, dependendo do tempo que nós tínhamos semanal. Um programa semanal que ficava 9 meses no ar e que a temporada estreava em julho, a partir de setembro nós já estávamos escrevendo a temporada seguinte. E a escrita para a televisão, e aí um pouquinho da novela, mas também nesse caso, ela segue uma série de condicionantes técnicos que a de série varia um pouco. Também tem todos os condicionantes técnicos, você tem que ter noção do seu orçamento, tem que ter noção do que é viável produzir, mas a escrita para a televisão, ela traz uma série de pré-condições porque é uma produção tão acelerada, né? Eu brinco que a diferença que eu tenho para os meus amigos que trabalham no mercado fora, enfim, da televisão, é que eu vejo eu escrevo mês que vem está no ar. Geralmente no filme você escreve 4 anos depois. Sim. O roteirista em começo de carreira é péssimo para explicar para a família com quem você trabalha, porque leva 4 anos para uma coisa ir para a tela. E até então sua família acha que você não faz nada. Mas na televisão tem essa vantagem, você escreve agora, dependendo da semana que vem está no ar, ou mês que vem, ou daqui a pouquíssimo tempo. E nós no Zorra, por exemplo, nós escrevíamos por cenário. Então a ideia tem que ser livre, porque né, os sketches tinham que ser variados. Então eu chegava com ideias, as pessoas chegavam com as ideias eram acumuladas. A cada 2 meses nós juntávamos, dividíamos por cenário e montávamos um programa variado. Só que é para ser gravado por cenário. Eu só monto um cenário, no caso lá, só montava um cenário quando tinha 8 laudas e meia para montar, senão não compensa montar esse cenário. E aí vai essa loucura de ter que produzir sketches que nunca foram gravados, porque não conseguiu, um sketch tinha 2 páginas, 2 laudas. Não conseguiu 8 laudas e meia do cenário Pirâmide. Então foi ficando, não se montou 8 laudas e meia do cenário Sorveteria. E as ideias, enfim, era um volume de ideias muito grande. Depois participei de outras salas, fui para o documental com Avisa Lá Que Eu Vou, que é um outro tipo de roteiro, tinha sala, mas era uma sala que viajava pelo país entrevistando pessoas. E a sala de novela, que aí eu acho que é um caso muito específico e que diferencia muito da sala de roteiro de série, de outros produtos. Porque a novela é um volume, assim, quando você pensava como que o Manuel Carlos tinha tempo, ele não tinha. No caso específico do Manuel Carlos, que era um autor bastante centralizador, não trabalhei com ele, mas enfim, trabalhei com pessoas que trabalharam com ele, não tinha 2. E era um outro tempo, o Ministério Público do Trabalho não estava tão atento assim nas relações, né? Ele ligava para colaborador 2 da manhã, uma época sem celulares você tinha que atender, então não podia sair de casa para comprar um pão. Atendia, tá em casa? Não, tô não. Exatamente. Mas é uma coisa sem tempo mesmo, assim. A novela geralmente ela é desenvolvida em 18 meses, da aprovação da sinopse, né, do autor principal, a entrega final, sendo que ela fica 6 meses no ar. E o ritmo começa com pesquisa e o ritmo vai se acelerando. A partir do momento que a novela entra no ar, nós precisamos entregar um capítulo por dia, durante 6 dias por semana.
isso na verdade não quer dizer escrever um capítulo por dia, isso quer dizer escrever uma média de 2 capítulos por dia, porque tem um dia de reunião, e aí a reunião eu nunca fiquei numa reunião de novela que durasse menos que 8 horas, porque é a reunião de bloco, onde vai ser discutido tudo que vai acontecer essa semana, já fiquei algumas de 12, 14. Daí saem as escaletas, isso assim, eu estou falando o método que a Rosane Wartman trabalha, que eu acabei de trabalhar com ela, cada autor tem seu método. Mas esse é um método um pouco comum nessa geração, que é a geração que passou a ter contato com o formato sala de roteiro, que vem da gringa, surge com os night lives, né, no qual você tinha que escrever de um dia para o outro o roteiro, então começam a sala de roteiro. Tem uma série, The Marvelous Miss Maisel, no Amazon Prime, lá para 5ª temporada ela mostra uma sala de roteiro acontecendo. Mas enfim, essa escaleta, os colaboradores recebem a escaleta daquilo que foi discutido e produzem as cenas, que são que vão ser unidas e entregues. Então, tem que, assim, segunda-feira nós tínhamos a reunião de produção, a reunião de bloco, terça, quarta e quinta, 2 capítulos por dia, sexta-feira a Rosane já estava retornando com esses capítulos com a revisão final, para que nós fizéssemos notes e observações. Sábado ela fechava, entregava, e aí ela produzia a primeira escaleta já no sábado e domingo, para a gente ter algo na segunda, para depois da reunião. Então, assim, é essa loucura, e isso também acompanha a gravação, participar de reunião de produção, que é uma vez por semana. Então, é um trabalho insano. Existe quem faça quase sozinho. Está acabando, mas, por exemplo, Glória Pérez escreve quase sozinha, e outros autores. Mas cada vez mais isso é compartilhado, é uma escrita bem compartilhada. Eu acho que isso é muito importante porque, exatamente, as subjetividades, a Rosane fala uma coisa que eu acredito muito, que aprendi de verdade com ela, que escrever é ouvir. Sim. Né? Uma vez eu estava com ela num debate na UF e um professor levantou e falou, não seria ler? E não, é ouvir. Ler é parte disso, mas a novela e a escrita, enfim, acho que depende da vivência e de ouvir enquanto prestar atenção no mundo e estar atento às histórias e às pessoas. E chega uma hora que as suas histórias não dão mais conta. Sim. Né? Escrever 179 capítulos de 45 minutos. Chega uma hora que você não tem mais história sua, da sua cabeça, do seu repertório. Então, ter uma sala, ter pesquisa, ter consultores, ir ao mundo, é o que alimenta esse volume absurdo. E é bem interessante pensar também como é que vocês entendem o processo, entendendo a sala de roteiro, né? Tantas mãos realizando um projeto e um autor, né? Que eu acho que é a pessoa que leva o nome da novela. Como é para vocês o lugar da escrita colaborativa? Vocês entendem que o processo de escrever roteiro é uma escrita colaborativa ou não? Cada um escreve a sua parte e são várias mãos junto. Tem a parte do Marco, a parte do Pedro. Enfim, como vocês entendem? Eu acho que eu ainda estou aprendendo a lidar com isso, exatamente por causa dessa minha obsessão em relação a escrever, porque eu vim assim da crônica, do conto. A maioria das coisas que eu escrevi antes de ser roteirista, quer dizer, quando eu digo ser roteirista, é ser pago para escrever roteiros, né? Porque, só abrindo um parênteses aí, que eu acho que tem bastante gente aqui que está querendo começar na carreira, está interessado, que dentro desses processos todos que vocês viram que a gente não fala muito sobre inspiração. Porque eu, particularmente, não acredito na inspiração. Não acredito que eu vou... exatamente, porque tem um relógio batendo, então você cria técnicas, essa coisa que a Rosane fala, da escuta aberta. O Elísio define isso como fofoca, que eu acho maravilhoso. Você tem que estar ligado nas fofocas. Agora mesmo eu acabei de escrever um livro que eu trouxe uma história de um amigo meu que ele me contou, tem uns 25 anos que ele morava perto de uma comunidade. Aí um belo dia ele pegou um ônibus e dentro do ônibus ele avistou um amigo, aí chamou um amigo algumas vezes, o amigo não atendeu ele, e ele resolveu passar a roleta para confrontar o cara, sentou, começou a olhar para a cara do cara, de repente o cara puxou uma arma, botou na cabeça dele e assaltaram o ônibus, desceram e tal. Ele quase se urinou, isso ele me contou há 25 anos atrás.
E aí depois, quando ele estava passando, subindo para a casa dele, ele ouviu alguém chamando ele, assim, 2 semanas depois. Shh. Aí quando ele olhou, ele, te assustei, né, negão? Aí era um amigo dele mesmo. Só que ele falou, você queria o quê? Que eu te cumprimentasse depois assaltasse o ônibus? E eu guardei essa história para mim, entendeu? E acabei de usar no longa. Então é sobre isso, sobre as histórias que te contam, algumas coisas que você lê, histórias de jornal, entendeu? Um dos experientes que eu escrevi na Globo, eu tirei de uma história de jornal. Belo dia eu li que um senhor de 80 anos resolveu, depois que a esposa faleceu, não tinha o que fazer, ele resolveu estudar balé. Aí eu falei, cara, isso é perfeito para os experientes. E foi uma sinopse aprovada, entendeu? Porque é isso, se você está atento, se você está com a escuta aberta para o mundo, isso é fundamental. Não tem essa coisa que o cinema glamourizou, a TV também um pouco, até um pouco a novela, né? Porque eu acho que todos nós aqui somos produtos da novela, apesar da novela ter mudado um pouco. Talvez uma das coisas mais marcantes para mim, em termos de dramaturgia, foi o Carlão morrendo no Pecado Capital. Morrendo em câmera lenta, levando tiro no... Também morreu. O Carlão Francisco Coco tomando tiro em câmera lenta, quando ele cai com o olho aberto, começa a tocar dinheiro na mão, é vendaval. Nossa, eu devia ter uns 4, 5 anos, eu fiquei em choque, falando assim, meu Deus do céu, como é que mata um mocinho? E era isso. E talvez a TV tenha mudado um pouco, que agora quando regravaram, o Du Moscovitch não morre, né? Quer dizer, você ainda tem essa coisa, enfrentamento, como é que você está lidando com o público, que eu particularmente acho que o público ainda gosta de ser desafiado, mas eu fiz uma digressão enorme e eu não sei qual era a pergunta. A escrita colaborativa. A escrita colaborativa. Dá para ver como é que eu sou um pouco, né? Então, eu estou aprendendo ainda, na verdade, assim, porque vem histórias boas, vem histórias que... eu acho que esse debate, além de tudo, é fundamental. Por isso que eu acho que você trazer porque são duas... Você tem que manter a sua visão em relação à série, né? Principalmente você como chefe de sala ou criador, e ao mesmo tempo você tem que trazer a visão de outras pessoas, entendeu? Então esse debate assim sempre, né? Você tem que respeitar um pouco a visão do outro, e é uma coisa que eu estou realmente aprendendo a fazer, entendeu? É difícil para mim. Olha, eu acho que a escrita para o audiovisual, né, começa lá para o cinema, ela nasce de uma vocação coletiva, porque o roteiro, aí vamos para as discussões, é literatura, não é literatura, mas ele é também um documento técnico. Sim. Ou seja, ele presume o trabalho de várias outras equipes, e aí, no fim, o texto final passa por ator, passa por direção, passa por fotógrafo, que é o produto, né, a novela ou o que quer que seja. Então ele já tem que presumir o trabalho de outras pessoas. Eu acho que é muito diferente da ideia que nós temos ali do cânone, sei lá, foi um pouco deformado na adolescência pelo Harold Bloom, assim, o gênio e o cânone ocidental e o gênio que tem em si a chama que vai... E trabalhando no audiovisual eu descobri que é uma indústria, enfim, que depende, e as questões elas precisam ser colaborativas, essa escrita, porque ela depende do trabalho de outras pessoas. Então, muita coisa você, ao escrever considerando a série de trabalhos que virão depois, já torna uma escrita colaborativa, porque eu já consigo inserir a perspectiva de outra pessoa desse trabalho ali. Fora isso, eu acho que tem a dinâmica de escrita, e aí tem as várias dinâmicas de sala de roteiro, mas uma coisa que eu acho muito importante, por exemplo, Vai na Fé nós entregamos já o último capítulo escrito, a novela vai ao ar até 11 de agosto. Nenhum movimento da novela foi feito fora da sinopse. O sinopse que a Rosana entregou de 70 páginas na virada de 2019 para 2020. Só que são os grandes movimentos da história, como essa história vai caminhar. Internamente, a cada bloco, a cada semana, como eu faço para chegar daqui e ali, era construído em sala. E aí entram, enfim, as subjetividades de todo mundo que está ali, as histórias de todo mundo que está ali, a pesquisa, né? A Rosana é uma autora que trabalha exaustivamente na pesquisa e eu aprendi a amar muito isso, eu era um pouco desleixado com a pesquisa. Eu achava que uma visão geral, mas é no pormenor.
E aí tem de tudo, porque, por exemplo, no processo de Vai na Fé nós não tínhamos núcleos para cada autor. Então Tem até uma história engraçada que a Renata postou, com que a Renata Correia... E no final ela botou no Twitter, a cena era minha, tá? A Renata Correia deu parabéns, são as colaboradoras da sala, Mário Viana, Fabrício Santiago, Renata Correia, Renata Sofia. A Renata Correia deu parabéns publicamente para a Renata Sofia por uma cena, que a Renata Sofia falou, não é minha não, doida, é sua. E no final a cena era minha. Porque geralmente quem escrevia esse tipo de cena da Sol era uma, e nessa semana era outra, mas como ela estava com um volume grande, essa cena eu peguei. Então tem muito isso, porque óbvio que tem as identificações, você acaba pegando mais tal personagem, tal tipo de história, porque você virou guardião um pouco disso, mas tem uma troca que, além dos processos óbvios daquilo voltar para a revisão, passar por uma revisão com uma redação final, eu e o Mário vivíamos, por exemplo, o Mário Viana, que é um dramaturgo de São Paulo, roteirista da novela, vivíamos nos ligando, assim, tipo, cara, eu tô lendo a escaleta, essa cena sua, tem uma piada que é ótima pra Vilma. Ou então o Mário via sempre trazer uma referência, essa fala é ótima pra Vilma, não sei quando usar, você também pega muito cena dela, quando puder use e me avisa. Então, é um processo muito gostoso. Eu acho que até quando você escreve um roteiro sozinho, um longa-metragem, agora, por exemplo, estou entregando um longa-metragem por encomenda, são processos diferentes também, né? Quando uma coisa vem por encomenda, quando nasce aquela grande história que você... Acho que fica até pior, geralmente, as nossas histórias, a gente não desapega, não abre mão de nada, né? Quando é por encomenda, você faz, mais fácil. Escrevi sozinho, mas eu ainda acho que é uma escrita colaborativa, porque entra a voz da produtora, entra as demandas do público que você quer escrever. Eu acho que, diferente do que parte da literatura, enfim, da crítica literária convencionou, a escrita para o audiovisual ela é essencialmente uma escrita para o outro. Né? Sim. Não são os meus diários. Então, e mesmo quando são os meus diários, eu escrevo eles considerando que eles vão ser vistos e filmados e trabalhados. Então... E às vezes tem algumas coisas técnicas, por exemplo, quando eu escrevi o Cidade dos Homens, tinha meia página de uma cena do Acerola, da esposa dele, discutindo sobre o filho dentro de um ônibus. E aí a produtora me ligou, estava prestes para gravar já, e lá é uma coisa engraçada, porque na Globo, no mercado fora não, as produtoras são meio acima dos roteiristas. E na Globo não, os roteiristas meio que... Então, os dois me ligou. Você tinha um tempo fora da Globo. Exatamente, sei que isso está mudando lá. Mas aí a produtora me ligou assim, meio sem graça, falando assim, não, Marta, porque, pô, tem uma cena aqui que é meia página só dentro do ônibus, né? Aí quando ela falou, eu já entendi, né? Porque eu falei, cara, meia página é um ônibus, pessoas dentro do ônibus. Um cenográfico, especial. Meia página, entendeu? Aí ela falou, pô, não dá pra botar essa cena em outro cenário que a gente já tenha. Então você tem que ter essa inteligência emocional também em relação ao roteiro que você está escrevendo. Entendeu? Agora, no Anderson, eu escrevi o seriado agora do Anderson Silva, né? Anderson Spider Silva, que vai ser lançado em setembro pela Paramount. A gente começou a escrever, tipo, nossa, o mundo é nosso. O mundo, ninguém segura a gente. No primeiro episódio foi tranquilo, no segundo episódio foi tranquilo, no terceiro episódio foi tranquilo. No quarto episódio começa Anderson na fama. Então você tem Abu Dhabi, você tem Inglaterra, você tem Los Angeles, você tem China, você tem Japão, você tem Brasil e várias locações, e aí chamaram a gente à realidade. Então, assim, o quarto e o quinto episódio é uma coisa completamente diferente do que estava na escaleta original. Vira tudo sai de baixo. Sala que entra quase um cara contando, né? Olhando para o lado e falando assim, nossa, como a briga, como a luta está empolgante aqui, a mudar, que é o que dá, entendeu? Então você tem que ter esse pensamento também de produção, né? Enquanto você está escrevendo, que tem uma hora que a conta chega, né? De fazer, por exemplo, a gente tinha posto uma cena num iate de um sheik em Abu Dhabi. Cara, é um iate de um sheik em Abu Dhabi, né? Tipo, pra fazer 3 páginas, entendeu? A produtora aí falou, cara, não tem como, não pode ser
Pode ser uma barca Rio-Niterói. Essa coisa de produção, só puxar aqui, dar um exemplo de como a escrita para o audiovisual é condicionada pelas questões de produção. Assim. A gente vive isso o tempo todo, mas eu nunca tinha vivido isso como numa novela. Assim. Porque é uma máquina, uma passarola gigante que tem que voar. E nada explica como ela voa, mas ela tem que voar. E aí, eu realmente não entendo como voa, aquilo não sei como aquilo funciona. Assim. Por exemplo, a nossa novela é uma novela de protagonista absoluta, né? A jornada da Sol, protagonista, que é a Sharon Menezes, e aí todo o resto. Por questões trabalhistas, porque graças a Deus elas estão fragilizadas, mas ainda existem nesse país, o Ministério Público do Trabalho ainda existe, a Sharon não pode gravar mais do que tantas horas, por questões da física, ela não pode estar em dois locais ao mesmo tempo. Isso nos leva ao fato de que ela só poderia estar em média, um a gente puxa mais, outro tem que compensar no outro, em média 28% das cenas de cada capítulo. O que é difícil quando você tem uma protagonista absoluta, ela não divide o protagonismo. E assim você tem os percentuais de cada um dos 52 personagens da novela. Gravar com criança é um caos, porque ela não pode gravar mais do que 3 dias na semana, 6 horas por dia, no horário da escola, graças a Deus. Sim. Por aí vai, com cachorro, com etc. Então, para escrever uma novela, você trabalha mais, e isso é um dos condicionantes. Aí você tem, por exemplo, então, tempo em cada capítulo, número de cenas, porcentagem, né, e laudas. Aí você começa a contar oitavas de lauda. A Sharon está em 3 laudas e 4 oitavas, porque o tempo é oitava que se conta, é um caos. Você tem condicionantes de cada bloco, ou seja, cada 6 capítulos, que é quando você faz uma empreitada de produção daquele bloco, depois de outro bloco. Cada bloco tem que ter, na métrica de hoje, 70% de cenário interno, ou seja, o que se pode montar dentro de estúdio, que já tem fixo, ou um ou outro variante, 70% de interno, 15% de cidade cenográfica, 8% de externas você sai no Projac, e um númerozinho variante que pode ir ou para estúdio. Então você tem que escrever a sua história considerando e outras limitações, considerando tudo isso. Então você abre mais o Excel do que o Final Draft, que é o programa que a gente usa, porque é isso, ao escrever a Sharon não pode estar, e aí não é só a Sharon, é a Bela Campos, é o Samuel, e o mesmo personagem não pode estar em mais do que 4% das externas do bloco, porque senão uma externa, assim, uma diária de estúdio para a novela grava, que é absurdamente diferente do cinema, assim, talvez você até assuste. Numa diária de um estúdio se grava em média 25 cenas. No cinema é metade, menos até que isso, menos da metade disso. Isso foi 3 páginas por dia. Pois é, 3 páginas. Num estúdio você grava 20 e poucas páginas por dia. E a novela tem 4 frentes, 4 diretores gravando cenas ao mesmo tempo. E aí também tem essa dinâmica aí a produção se vira e volta com muitos problemas para o roteirista de que ele tem que estar gravando no estúdio e ele não pode estar na externa, porque ele não pode estar em 2 lugares ao mesmo tempo, tem um deslocamento. Então assim, é uma passarola mesmo voando, e isso tudo condiciona a nossa escrita, né? A parte disso, a gente tem que dar emoção, a gente tem que fazer um arco. Aí o pessoal cobra que a coisa faça sentido, cobra que a personagem tenha coerência, por que querem isso? Sim, gente, é TV. 179 capítulos, às vezes eu falo um pouco assim, gente, você é coerente? Eu não sou coerente, então por que você quer que eu Imagina, seja? 179 dias coerentes. Não dá, não sou uma semana. E é muito interessante ouvir isso, porque a gente tem um lugar, né, do profissional da escrita e que está ali iniciando, né, muito embasado pela teoria, e como isso quebra às vezes quando a gente entra no mercado, né, e quando a gente tem que lidar com outras demandas, né, que a gente vem trazendo aqui para poder colocar as nossas histórias em jogo. E aí eu queria ouvir de vocês algo que vocês possam compartilhar, claro, que não comprometa. Bom, que Eu quero comprometer todo mundo. Que não comprometa, não sei. tenho vários comprometimentos. Nossa Senhora. Assim, se teve alguma cena, principalmente, que vocês tiveram
que, né, diante, né, dessas demandas, executivo, produtores, orçamento, se tem alguma cena que vocês tiveram que batalhar para permanecer, defender ela, porque fazia sentido, não só para a história, mas também para quem vocês são enquanto roteiristas, autores, as narrativas que vocês acreditam escrever, sabe? Isso é uma terça-feira qualquer. Isso é uma terça-feira. Estou tentando lembrar que não teve. Porque é um pouco louco isso, porque eu acho que a gente está num processo no cinema nacional, entendo bem o que eu vou falar, né? Porque a gente tem uma escrita negra. Na verdade, eu prefiro falar de outra forma, porque não me julguem pretencioso, tá? Mas eu acho que o roteirista negro, ele escreve facilmente a história do branco e a história do negro. Porque a gente foi criado na história do branco, a história hegemônica. Então, como eu disse aqui no começo, quando eu comecei a carreira, eu queria ser Fernando Sabino. Eu não queria ser Lima Barreto. Entendeu? Então é sobre isso. Eu fui educado na escrita branca. Então, para mim, é fácil escrever sobre isso. Só que assim... A gente poderia escrever uma novela no Leblon. Mas tranquilamente. Eu vindo de Divinópolis, eu poderia escrever do Mas tranquilamente, exatamente. Personagens do Manuel Carlos, mas tranquilamente. Quando isso se inverte, tem algumas coisas, alguns códigos, algumas coisas pessoais que são muito particulares, né? Por exemplo, eu sou um cara que já passei dos 50 anos, eu não saio de casa sem carteira. Entendeu? Eu não vou assim, as pessoas pretas aqui, se eu for na padaria, eu levo carteira. Então, assim, as pessoas falam assim, cara, o cara vai na padaria de carteira? Vou. Porque, enfim, eu sou suspeito o tempo todo. Eu prefiro ir no caixa eletrônico do que no banco. Principalmente depois que eu fui para a Globo, que me passaram por um personagem T. Que é terrível, entendeu? Assim, Eu adoro aquela coisa do carioca. O carioca vai de chinelo em qualquer lugar. Qual carioca? Porque eu não entro num shopping de chinelo, né? Não dá pra ir no shopping Leblon de chinelo, de bermuda e do jeito que eu gosto de andar, entendeu? Tipo, eu tenho 2 calças. Porque é isso, eu passo o dia de bermuda, de short, Cueca, entendeu? Eu sou vizinho pelado, enfim. Eu trabalho em casa, né? Então, assim, Não dá pra ir na universidade. Exatamente. Então, assim, tem uma certa narrativa negra que está pungente, eu acho. Eu sempre cito o exemplo do Vai na Fé, do Encantado, porque assim, quando me chamaram na Globo para fazer o Cidade de Deus, Cidade dos Homens, eu tinha uma certeza assim, de sucesso. E não era, assim, pela minha escrita, não era pretensão. Eu sei que existe uma demanda reprimida. Existe uma demanda reprimida. Quando você junta essa demanda reprimida ao talento, que eu sei que eu tenho algum, você vai oferecer um produto que vai responder às pessoas que precisam se ver. Tanto que o Cidade dos Homens, quando eu escrevia, a média de Ibope no horário em São Paulo era 16 pontos, a gente foi para 29. Sabe? Eu me senti Dias Gomes lá, me senti, sabe? Nossa, estou reinventando. Não, mas porque eu sei que tem uma demanda reprimida envolvida nisso. Entendeu? E eu sei que tem alguns códigos que a gente usa, sabe? O Encantados, o Vai na Fé trouxe muito isso, e que às vezes é meio difícil por causa da interlocução, que a interlocução do outro lado ainda é branca. Então você tem que batalhar. A gente estava comentando até no início, que não é comentar só sobre as cenas, não, é comentar sobre os atores, sobre o acting, sobre tom, e aí dando caracterização, tudo. E às vezes você escreve uma cena, por exemplo, no Cidade dos Homens em si, tem uma cena que para mim era muito importante, que era uma cena que, enfim, o colégio era tomado pelos caras do tráfico, estava a Cerola lá com o filho dele, e em determinado momento o traficante falava, a polícia cercava, e o traficante falava para a Cerola, ó, vai lá na varanda e negocia com os caras. A cena que eu escrevia, o Acerola saía com a mão pro alto, se aproximava da varanda e o policial perguntava, o que vocês querem? O Acerola falava, não é o que vocês querem, eu sou pai de aluno. Né? Um cara preto chegou na varanda, então, tem traficante lá dentro, o cara olha, é o traficante. Aí ele falou, prova que você não é. Aí ele falou assim, não, tu não é policial? Investiga aí. E ele virava para o outro policial e falava, cidadão abusado, né? Porque isso é um enfrentamento que a gente passa todo dia. A gente tem que provar. Quantas vezes eu já não ouvi, tipo,
você que escreveu mesmo essa cena? Nossa, tá muito bom, hein? Eu falei, sou muito bom de leitura não, mas escrita é meu capricho. E aí, quando for filmado, vocês vão ter oportunidade de ver, se vocês tiverem curiosidade, o tom é tudo diferente do que eu escrevi, sabe? Você tem um Acerola apavorado, um Acerola que está terminando, não, pelo amor de Deus, senhor, pelo amor de Deus. E era um momento ali para mim de enfrentamento, entendeu? Só que o tom, o diretor era branco, novo demais para mim, inclusive, e o cara fez do jeito que ele achou que era aquele rolê. E tem um momento, na verdade, que você fica pela tampa. Eu fiz muita campanha em Caxias, campanha política, e um dia eu estava voltando tarde, enfim, porque meu filho estava febril, voltando para casa, enfrentar a linha vermelha 2 horas da manhã, tinha uma blitz e o cara apontou um fuzil para mim, dentro do meu carro. Eu dentro do carro, preto. E eu enfrentei o cara, eu fiquei tão desnorteado, que eu parei o carro e falei, você tá maluco, oficial? Você ia me matar? E o cara segue, e eu batendo boca. Depois, quando eu fui tremendo, assim, chorando de raiva, eu falei assim, cara, eu sou muito maluco. O cara podia ter me dado um tiro e não estava aqui, não. Você só na quinta-feira para ele. Exatamente, mas um morto, sabe? Ia botar uma arma lá dentro, botar cocaína, não, estava lá, não. Então, é um momento de enfrentamento, um momento que assim, o cara tá dentro do colégio, preocupado com os filhos. Quando ele sai para negociar, o cara, o que vocês querem? O cara ainda tá achando que eu sou criminoso. Então, assim, essa cena é muito importante, assim, falando de recorde, mas, como disse muito bem o Pedro, é toda terça, toda quarta, toda quinta. É uma batalha diária, entendeu? Porque a realização ainda está muito branca. Sim. Muito. E não só muito branco, como, por exemplo, Vai na Fé, o case, né, de escrita. Mas a Rosane Svartman é branca. Mas é uma pessoa... Eu brinco que ela é formada na empatia, formada na escuta. Sim. Eu e a Renata Sofia, outra colaboradora, eu moro no Grajaú, ela na Tijuca, e Vai na Fé foi a primeira novela a ter uma sala física no Projac. Porque aí eu acho que é um dado importante sobre essa coisa da escrita preta. A Globo sempre teve salas, né, durante um período teve uma casa de roteirista, mas sempre teve salas, e eram sempre a partes que ela alugava na Zona Sul para cada projeto. Uma parte no Leblon para contar o projeto. Isso diz muito sobre quem está escrevendo. É o pessoal que não queria ir para Curicica. Então, o autor não ia em Curicica nem a pau. No Projac, uma parte no Leblon, uma parte no máximo em Ipanema, do Jardim Botânico não passa, no Maitá não chega. Diz muito sobre quem está escrevendo isso. E aí eu acho que, por exemplo, na escrita de novela, que eu acho que difere um pouco de sala de roteiro, de novo voltando à materialidade da vida, é preciso pensar processos que permitam escritas outros autores. Porque, por exemplo, escrevendo uma novela, eu não fiquei nenhum dia menos de 12 horas escrevendo. 12 horas no computador escrevendo. Nenhum dia de escrita menos que isso. Fora os dias de reunião, com reunião de 8 a 12 horas. E aí eu estou pensando em quem pode fazer esse trabalho, que é diferente de uma reunião de 4 horas. Eu estou pensando em quem vai gastar o trânsito e quem vai sair de não sei onde, ficar 2 horas para ir, mais 2 para voltar, mais 12 escrevendo, se tiver filho. Ou seja, isso é socialmente condicionado para que esse trabalho possa ser exercido por poucas pessoas. Sim. Um grupo específico de pessoas. Então, isso que eu falo, assim, tudo é social, tudo está ali na maternidade, assim. Não tem, né? A gente quis roteirista preta, periférica, mas essa mulher não encontra, primeiro começa por aí. Mas como que essa mulher vai se deslocar 4 horas, enfrentar uma reunião, sentar a bunda e escrever 12 horas? Não vai, não tem como. A maternidade da vida não permite. Então, assim, novela foi feita para ser escrita na Zona Sul. Então, é um enfrentamento que isso vá para outros campos. Mas eu tive, em Vai na Fé, um processo muito curioso que eu queria falar. Eu e a Renata Sofia saímos da Tijuca para ir para Curicica, porque a Rosane queria uma sala presencial lá, que foi muito importante para que a gente pudesse acompanhar todas as etapas, para que a gente pudesse dar uma blitz no estúdio, para que a gente pudesse dar um perdido na caracterização e participar das reuniões de produção toda segunda e poder controlar, de certa forma, né, participar ativamente de outros processos. Nós íamos conversando, às vezes eu entrava no carro e falava, eu tenho uma ideia, e nós íamos durante 1 hora da Tijuca até Curicica construindo esse argumento, chegava lá com uma caçamba de argumentos. Rosane, isso tem que ser assim porque ela, tá bom.
E aí eu tinha que jogar aquela caçamba inteira fora, porque ela falava, tá bom. Assim, eu não estava pronto para viver isso, assim. Não estava. Porque quando essas parcerias vêm, às vezes assustam. Assusta, porque eu estou acostumado a toda terça-feira ter que batalhar numa reunião. Mas sobre cenas, assim, tem um case, para mim, um caso, case, né? Que coisa. A gente vai pegando esse vocabulário, trabalhando, né? Vou fazer uma call. Na Globo, enfim, empresas, isso existe. Não deixem isso entrar na universidade, pelo amor de Deus. Para mim foi um caso muito emblemático. Em Vai na Fé, nós mostramos dois rituais de candomblé na novela. E aí tinha uma série de questões, né? Uma novela que foi anunciada como uma novela gospel, o que é uma loucura, porque só foi uma novela com protagonista evangélica. A protagonista evangélica, a história, a novela, não. Como nós já tivemos 900 mil novelas com protagonistas católicas ou presumidamente católicas, e algumas espíritas, e não tinha tido uma evangélica. Na verdade, teve uma lá atrás, a Zezé Mota, mas isso, ela ser evangélica não influenciava em nada, só era um traço de pobreza, no caso, na época. Anos 70, ela é preta e pobre, ela é evangélica. Está começando ali, e nunca seria então evangélica. Mas enfim, nós colocamos um ritual de candomblé de um modo, eu odeio reivindicar ineditismos, assim.